Sejam muito bem-vindos ao programa Universo Maior. Eu, Daniel Kaltenbach e André Verzenhas estamos com vocês aqui todas as semanas, nas quintas-feiras, com um novo tema para a nossa vida e despertar de consciência. Andréa, como você está? Olá, Daniel. Olá, pessoal. Eu estou muito bem e feliz. Mais uma semana que nós estamos juntos. E o tema de hoje é interessante, né? Nós vamos falar da transformação e os medos. Mas antes disso, eu gostaria de pedir um like aqui. Assista o vídeo, deixe seu like, comente, compartilhem, convidem pessoas para os canais. São dois canais: Daniel Kaltenbach, Despertando Pessoas, e Andréa Verzenhassi, Bem Viver, que é o canal da gratidão. Daniel, vamos falar um pouquinho de medo hoje? É possível transformar o medo em força motivacional? Pois é, medo, né? A gente fala assim, eu não tenho medo. Bom, todos nós temos medo. O medo é a principal emoção do ser humano. A gente vive, infelizmente, temos que sair disso, a gente vive no modo medo. Então, a gente tem medo de tudo. A gente tem medo de não conseguir as coisas que a gente quer, a gente tem medo de começar um projeto, a gente tem medo das coisas darem erradas, a gente tem medo de perder o pouco que tem medo de não ganhar, tem medo de tudo. Então, esse medo, primeiro, a gente tem que entender que esse medo ele faz parte desse nosso ego, dessa nossa parte mais humana, mais animal, né, humana animal, e esse medo está com a gente. E acontece que se a gente não percebe que estamos com esse medo, se a gente não presta atenção nesse medo dentro de nós, a gente vai levando uma vida com medo, a gente vai vibrando no medo, os nossos projetos, nossa vida começa a não acontecer as coisas como a gente gostaria, tudo começa então a dar errado, a gente começa a não concretizar os nossos projetos, enfim, a nossa vida vai desandando de uma maneira e a gente nem percebe que é porque estamos de alguma maneira vibrando no medo. Então, acho que antes para responder a tua pergunta, né, André, acho que o primeiro ponto é esse, é a gente entender que sim, temos medo, tem uma energia de medo muito forte dentro de nós, e que essa energia nos atrapalha. Nos atrapalha no nosso dia a dia, nos atrapalha em todos os nossos projetos e relacionamentos. Agora, o que fazer com isso? Né, podemos, então, transformar essa energia do medo em coragem, por exemplo? Então, sim, aqui que está o nosso desafio, aqui que está o nosso trabalho, que é pegar essa energia, pegar essa questão egóica que está dentro de nós, mas ela está, de alguma maneira, justamente para nos fazer a gente se movimentar. Então, na verdade, quando o ego sente medo, é para que a gente possa se proteger, a gente possa correr atrás de fugir, muitas vezes fugir de uma situação que o ego entende que pode ser prejudicial a nós. Enfim, nós estamos, de alguma maneira, nos protegendo. Mas se a gente pensar como o ego, a gente foge. Então, temos que usar essa energia que está dentro de nós a nosso favor. É literalmente isso. É usar o nosso medo, perceber aquela emoção toda, aquela necessidade de você tomar uma atitude no medo reativa ou não reativa, mas em geral de tomar negativa, mas antes de tomar a atitude negativa, transformá-la em positiva, perceber, transformá-la em positiva e tomar atitude de forma positiva. Isso faz sentido, Andréa? Faz, eu estava pensando, porque o medo é um sentimento já inato do ser humano, né? É uma das características de formação nossa. Mas existe aquele medo da preservação da espécie e existe o medo paralisante. Então, quando você está falando dessa transformação, transformar, pegar um impulso através deste medo, seria esse medo que paralisa a gente. A gente tem que impedir com que ele deturpe as nossas escolhas. Seria isso, então? Exatamente. Assim, para a gente fazer um paralelo, esse paralelo vale para todas as nossas emoções. A gente está falando do medo hoje porque ela é uma das principais, uma das mais fortes que estão dentro de nós para a gente perceber. Mas, ao mesmo tempo, é uma das energias mais fortes que estão também. Porque se eu tenho medo e falo, bom, eu estou com medo, às vezes, de não realizar um projeto, de não conseguir alguma coisa, de falhar no relacionamento, de falhar no emprego, se eu pego essa energia e eu consigo transformar ela, eu uso ela para justamente evitar que aquele meu receio, que aquele meu medo aconteça. Então eu transformo e faço, né, eu positivo ela
para que eu consiga coisas positivas na vida a partir daquela energia que estava dentro de mim. Ao contrário, se eu deixo essa energia nessa frequência me tomar a vida, eu vou perdendo as rédeas da vida. É aquela história, né, de Gandhi, que Gandhi passou por muitas situações complicadas na vida dele. Ele foi humilhado de várias maneiras, sempre que podiam humilhavam, prendiam, batiam, enfim, fazendo tudo, né? Ele passou por muito momento difícil nesse seu desejo de um mundo melhor. E o que que ele fez? Ele lutou contra o Império Britânico dentro daquele princípio da não violência. Ele falou: não, eu não preciso de violência para ganhar um Império Britânico. A gente precisa de inteligência, a gente precisa de paciência, a gente precisa de dedicação. E foi assim que ele juntou, né, milhares de pessoas dentro da não violência e realmente modificou o Império Britânico. Mas um dia perguntaram para ele: Gandhi, você não sente raiva? Então, veja, outro sentimento nosso, egóico, né? A raiva que vem, porque Uhum. você está sendo agredido, você vai sentir raiva, você vai querer reagir. E por que que a raiva vem? Vem justamente para reagir. Para Gandhi, por que que o ego dele trazia raiva? Vamos dizer, né? Perguntaram se ele tinha raiva. Por que que o ego traz a raiva? Para que você vá lá na frente dos soldados, bata em todos eles, né? Acabe com todos e acabe justamente com aquilo que está te dando raiva. Só que, é claro, você não vai conseguir bater e acabar com o exército inteiro, né, britânico na sua frente. Mas, às vezes, a gente tem raiva na nossa vida e, dependendo do que está na nossa frente, a gente sai batendo, a gente sai xingando, a gente sai agredindo, às vezes com as palavras, às vezes com mil coisas. Então, perguntar para o Gandhi: Gandhi, você não sente raiva? Porque é um processo, é um sentimento natural para se proteger. Ele falou: claro que eu sinto. Claro que eu sinto raiva, eu sou um ser humano, eu também sinto raiva, então essa situação toda me traz a raiva. A questão é que eu não reajo a partir da raiva. Eu sinto a raiva, eu transformo a raiva dentro de mim e eu ajo com ela. Ou seja, quando eu coloco ela no mundo, eu coloco ela como a força necessária, como energia, como força para que eu possa realizar os meus projetos. Ou seja, para me dar mais coragem, para me dar mais força de vontade, para me dar mais determinação. Então eu transformo a energia da raiva nessa determinação e faço acontecer. Então perceba, é a mesma coisa, ele transformou a raiva em determinação e coragem, assim como o medo também, a gente tem que transformar o medo dentro de nós. Pô, eu tô com medo, não, pega essa energia e transforma no que vai fazer você conseguir, no que vai fazer você realizar aquilo que você está buscando. Você me lembrou de uma das frases de cura que a gente usa na constelação sistêmica familiar, que diz: a partir de agora eu posso transformar o medo em força. Então eu posso. E saber que a gente pode é muito importante, porque passa pelo acreditar em si mesmo, né? Porque por mais que o Daniel fale, por mais que eu fale, olha, transforme seu medo em força. E aí, se você não acredita em você, como é que fica, né? Daí, neste caso, Daniel, a gente precisa buscar olhar por uma nova perspectiva, olhar para o medo com uma nova visão, seria assim? Não, é um excelente ponto que você colocou, né, André? Porque você falou, eu posso. E é exatamente, é essa realidade que as pessoas não entendem muitas vezes na vida, que a gente pode. Então, as pessoas, quando sentem o medo, elas falam: não, o medo eu estou sentindo para não poder, para não fazer. A raiva eu estou sentindo porque eu não posso prosseguir. E assim vai, a gente está sempre no não posso, a gente não se valoriza como o que a gente é, que nós somos aqui energias, né, centelhas divinas prontas para realizar, para criar. Esse é o nosso objetivo. E quando você fala, né, eu posso transformar medo em força, e a resposta é exatamente essa, né, da constelação, é sim, eu posso. Ou seja, é mais uma vez a vida nos mostrando que tudo está na nossa decisão, no nosso livre-arbítrio e na nossa decisão. A vida é uma decisão a cada segundo. A cada segundo nós decidimos usar a força ou cair para o medo. A gente decide ter coragem ou cair para a raiva. A gente decide ir para o bem ou ficar no mal. A gente decide ser feliz ou ser triste. A gente está decidindo isso a cada instante da nossa vida. É aquela história, né? Muitas vezes acontece uma coisa que não te agrada e você fica triste. Aí a pergunta é: quanto tempo você vai ficar triste? Então, tem pessoas que ficam tristes 1 minuto.
Tem pessoas que ficam tristes o dia inteiro. Tem pessoas que passam a semana tristes. Tem pessoas que entram na depressão e passam o resto da vida tristes. Então a pergunta é: quanto tempo você vai ficar triste? A resposta é: até o momento que você decidir que não quer mais estar triste. Isso pode acontecer um segundo depois da causa que te trouxe a tristeza. Então, cabe a nós ficar, né, derrapando ou tomar decisões diferentes. Então, tudo na vida é decisão, inclusive a utilização da força do medo, né, para a nossa força, para a coragem, para realizar, ou para nos destruir, para nos segurar. Tudo é uma questão de decisão. Eu achei muito importante essa fala sua, porque às vezes, naquele momento do medo, a gente não consegue lidar muito bem com aquilo. Mas sempre quando a gente olha um pouco de fora da situação, quando a gente consegue essa isenção da emoção e sair um pouco dessa situação, a gente consegue tomar decisões melhores, a gente consegue transformar a vida da gente. Mas nem sempre a pessoa consegue sozinha quando ela está ali muito envolvida naquele processo de medo. E aí que entra a figura do outro, né, para te auxiliar, seja um terapeuta, um amigo, um psicólogo, alguém sempre pode ser esta luz para você. E quando a gente está bem, né, Daniela, quando a gente aprende este processo da transformação do medo em força, nós podemos ser essa luz também para outras pessoas, não no sentido de salvá-las, mas no sentido de inspirá-las, né? Perfeito. É isso mesmo, no sentido de orientá-las, guiá-las. Então, assim, a gente pode guiar, orientar terceiros e a gente, muito importante, que a gente aprenda a guiar e nos orientar também. Mas para isso é aquela história de sempre. Se a gente não olhar para dentro e perceber o que está acontecendo dentro de nós, perceber que ali dentro tem uma energia de medo que pode ser transformada, perceber que ali dentro tem uma energia de raiva que pode ser transformada. Então, né, perceber todas essas energias que passam dentro de nós, e o nosso poder de decidir e transformar, então não adianta. Porque se eu nem percebo que estou com energia, como é que eu vou transformar e usar para alguma coisa positiva? Né? Não resolve. Então, assim, fica a dica, né, o de hoje aí, para a gente realmente prestar mais atenção no que está dentro de nós e perceber que mesmo o medo, que é uma das piores energias que o ser humano pode sentir, que mais atrapalha as nossas vidas, mesmo o medo, através de nossa decisão, livre-arbítrio, percepção, a gente pode transformar em força, em energia para coisas positivas, para projetos, para realizações, para mudanças e para grandes transformações. Então, desejo a todos vocês que, se tiverem medo, que transformem em menos de um segundo em força para continuar, para prosseguir, para vencer. Bem isso. Daniel, gratidão por você ter passado tanta inspiração para a gente hoje. Eu até anotei umas frases aqui. Se vocês não prestaram atenção, veja de novo esse vídeo, porque tem umas dicas muito boas aqui para nós hoje. E agradeço a presença de cada um de vocês. A gente se encontra semana que vem, na quinta-feira, em mais um programa Universo Maior. Tchauzinho. Gratidão, André, gratidão a todos vocês. Forte abraço, muita luz e até já.